Olá, seja bem-vindo ao Visões do Jornalismo, um programa do mestrado profissional em jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário. Todos os meses, nós receberemos neste espaço profissionais e acadêmicos para discutir questões importantes do jornalismo brasileiro contemporâneo. No programa de hoje, vamos debater o jornalismo e a cobertura na área de saúde. Estão conosco a jornalista Cláudia Colucci, repórter especial da Folha de São Paulo, especializada em saúde, e Arquimedes Pessoni, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e com pós-doutorado em medicina. Olá, Cláudia. Olá, Arquimedes. Muito obrigada pela presença de hoje no nosso programa. É nosso. Prazer. Vou começar a falar um pouquinho sobre a cobertura de saúde de maneira geral, mas sobretudo em termos de mercado. Parece que houve alguma redução no número de profissionais das equipes, dos jornais impressos, fechamento de cadernos. Foi isso mesmo? A cobertura sentiu um baque ou houve uma mudança, uma migração para a internet, migração para novos mercados? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Então, sim, houve. Acho que todos os grandes jornais impressos brasileiros perderam o espaço em saúde nos últimos anos, né? Jornais que tinham editorias específicas de saúde foram aglutinadas, né? Somadas com ciência, tecnologia, educação. Então, sim, perdemos o espaço e normalmente, além da perda de espaço, essa mesma equipe hoje também faz internet. Não tem uma equipe específica para estar fazendo internet nesses jornais. Então, realmente, e também, eu me lembro no passado, nas editorias de cidades, nós tínhamos pessoas também cobrindo saúde para as cidades, as epidemias, os factuais, a saúde pública, né? Isso também a gente perdeu. Então, realmente, toda essa crise vivida no mercado jornalístico também se refletiu na área de saúde. Eu, como leitor e como professor, eu vejo uma migração, né? Primeiro, principalmente a questão da leitura, né? Hoje não se lê tanto jornal, né? Então, várias telas, né? As pessoas migram. Os enxugamentos chamados passaralhos, né? Da nossa área, muita gente fechando ou reduzindo. Entretanto, o outro lado do balcão, que seriam as assessorias de imprensa ligadas às empresas de farmacêuticos, enfim, mandando informação para dentro do jornal. Então, já que a equipe é pequena, ela precisa de informação que venha de fora para dentro. E as assessorias de imprensa, alocando os ex-funcionários de vários jornais, que acabaram mudando do lado de balcão, acabam continuando na temática saúde. Entretanto, sempre com aquele vício, né, de ter uma fonte só, enfim, né, tentando repercutir junto ao jornalismo que vocês pautem aquilo lá, né, enfim. Que é um grande problema, né? Tem um conflito ético grande aí, porque muitas vezes esses releases já vêm com um médico sugerido, que normalmente é o speaker da indústria farmacêutica, no caso, normalmente vem com sugestões de personagens para serem ouvidos, já vem com um pacote pronto. E se você pega um jornalista inicial ou sobrecarregado, o risco que corre dele se fiar apenas naquele material é muito grande. Então não houve uma explosão de novos canais que cubram saúde, jornalisticamente falando, na internet, né? O que ocorreu em algumas outras áreas, a gente não pode observar isso na área de saúde. De fato, houve um fechamento de alguns espaços de cobertura. Se a gente pensar no jornalismo tradicional, eu não vejo essa expansão, não. Pode ser que tenha coisas mais alternativas, né? As mídias sociais, canais desse tipo, mas assim, pensando na mídia tradicional, não. E que tipo de cobertura se faz hoje no Brasil? A gente cobre saúde ou a gente cobre doença? A gente cobre cuidados com o corpo ou a gente cobre estética, comportamento? Há uma cobertura equilibrada em todas essas áreas ou há uma ênfase maior em algum assunto? Acho que você está no... Então, eu acho assim, depende muito, né? No caso da Folha, nós temos uma página de saúde que é uma página mais voltada para a saúde individual. Desde o início, já nasceu com essa missão
porque era um pedido do leitor da Folha. Foi feita pesquisa entre os leitores e tinha esse desejo do leitor da Folha de ver ali matérias de saúde que tratasse da questão dele. Aí entra novos tratamentos para doenças em geral, né? Novas tecnologias, enfim, entra essa coisa toda. E no Caderno Cotidiano entra mais o hard news, aí políticas públicas, as epidemias, Zika, dengue, chikungunya, a superlotação dos hospitais, tudo que é hard news, e os planos de saúde, que antes eram uma cobertura de mercado, há alguns anos migrou também para a editoria Cotidiano, e também a gente cobre muito isso, essas relações, plano de saúde com médico, os conflitos éticos também que existem, o hospital premiando o médico que pede mais exame, enfim, um outro universo, né, de problemas que afetam nós, consumidores da saúde, que tem seu plano de saúde, que no final somos nós que vamos pagar essa conta, né, desse modelo, né, ultrapassado, né, que existe hoje de remuneração, dessa saúde suplementar toda. Então, eu acho que é importante, a gente precisa realmente também cobrir essa área, que são 25%, né, das pessoas no Brasil que têm um plano de saúde e precisam saber o que está acontecendo, por que a saúde está tão cara, mas a gente não pode esquecer o restante, ali os 75% restante da população que depende de SUS, que também cada vez mais sobrecarregado, subfinanciado e que muitas vezes é deixado de lado, né? Normalmente o que a gente vê de cobertura é só a ponta ali do iceberg, né? O hospital superlotado, é a pessoa morrendo na frente do hospital, mas o que está gerando isso tudo, né? A gente discute muito pouco. Uhum. Eu vejo que saúde, ela costuma chamar muita atenção, né? Há alguns anos eu fiz um estudo sobre capas de revistas brasileiras e a gente detectou que, por exemplo, naquele recorte de um ano, a Veja tinha colocado 66% de temática ligada ou à saúde ou enfim, qualidade de vida, que liga essa parte. Então as pessoas efetivamente se interessam. Só que na pauta, né, eu me lembro que eu assessorava um secretário de saúde aqui na região do ABC, e ele falava que na medicina 1% é 100%. Então você faz 100 cirurgias de transplante de coração, 99 deram ok. Uma, como diz no Rio, deu ruim. Ok. Quem que vai para a pauta? Bad news are good news. Então, eu vou falar daquela que não deu certo e não vou falar dos 99 que deram certo. Então, acho que às vezes o interesse do jornalismo também em noticiar o que não é bom, porque as pessoas gostam do que não é bom também, acaba, então, quando você acaba lendo, você fala, nossa, mas não tem nada de bom. Não, assim, tem muita coisa boa na saúde, né? E não necessariamente jornalisticamente falando as coisas acontecem. Por exemplo, você pega um Globo Repórter da vida, né? Essa matemática de saúde. Eu lembro que eu queria comprar maracujá, não tinha de jeito nenhum na feira de sábado que eu vou. Aí o rapaz falou assim, não, mas é que ontem à noite falaram que maracujá era bom para determinada saúde, hoje eu comprei. Some. Então some. Puxa vida, a força da TV, embora eu praticamente não assista muito a TV, mas ela é muito grande dentro de algumas camadas, né? Então ele parece travestido de entretenimento, né? E às vezes ele tem uma pegada de jornalismo. Então ficou muito difuso essa área, o que é jornalismo, o que é entretenimento, né? Enfim. E é interessante que tem até algumas pesquisas que mostram que assim, você é capaz de mudar a dinâmica dos serviços de saúde, dependendo do tipo de notícia que é veiculado, né? Então, por exemplo, no programa de domingo sai no caso foi o maracujá, mas sai um novo tratamento, uma nova doença, no dia seguinte aquela especialidade, aquele médico, o consultório está lotado, que as pessoas ficam desesperadas, assim, sabe? Morre alguém de infarto, teve até um estudo da morte do Bussunda, por exemplo. Naquele mês, o INCOR, assim, sobrecarregou, e não necessariamente as pessoas estavam doentes, mas o medo, né, de ter um infarto ali repentino leva as pessoas a procurarem mais. Então, é uma responsabilidade muito grande o jornalismo de saúde. Porque a cobertura deve, nesses casos, claro, noticiar é algo que as pessoas devem conhecer, por outro lado, não deve criar pânico. Isso, imagino que não seja muito fácil de fazer. E aí vem a minha próxima pergunta para a Cláudia sobre a relação do jornalista de saúde com a fonte.
é uma área que há também uma certa presença dos médicos já falando diretamente sobre saúde em programas jornalísticos, fazendo comentários em programas de entretenimento, mas com algum caráter já informativo. Seria uma falta de conhecimento científico, de informação do jornalista para poder, de fato, falar sobre saúde com mais propriedade, que venha causando esse aparecimento dos médicos como comunicadores? Estaria faltando algo para os jornalistas de saúde? Eu acho que não, é uma tendência muito do jornalismo norte-americano, né? Você vê com muita frequência jornalistas médicos que atuando no jornalismo de saúde nos Estados Unidos, tal. Mas ao mesmo tempo eu acho que falta formação, sim, no Brasil. Eu faço parte nos Estados Unidos de uma associação americana de jornalistas de saúde. Todo ano tem congresso e você vê assim o congresso com 1000 pessoas, sabe, com 1000 profissionais cobrindo. Aqui você consegue contar nos dedos das mãos, assim, as pessoas que estão atuando no jornalismo de saúde. E eu acho importante para poder qualificar essa fonte até, sabe? Você, quando você tem informação, você vai atrás de uma fonte mais qualificada, que não esteja a serviço diretamente de uma indústria farmacêutica, que vai estar vendendo o peixe da indústria e não o peixe do paciente, o melhor para o paciente. Você vai poder questionar a validade daquele estudo que ele está te oferecendo, se é um estudo realmente relevante, tem evidência, né, boas evidências. Então, isso tudo, você precisa de formação, você entender os níveis de evidência científica. Não basta ser um estudo, não basta ser um estudo com 1000 pessoas. Né? Qual a qualidade daquele estudo? Né? E hoje a gente sabe os diferentes graus de evidência, se é um estudo observacional é uma coisa, se é um estudo controlado, randomizado é outra. Então, isso tudo na hora até de você escolher uma pauta, né? Você vai investir ou não naquele assunto, é preciso você ter esse background para olhar e falar, bom, vale a pena esse estudo. Senão fica aquela coisa assim, um dia o azeite faz bem, outro dia o azeite faz mal, o ovo faz bem, faz mal, e não acrescenta nada, né? Isso não é uma informação qualificada, não está ajudando as pessoas a melhorarem a sua saúde, a prevenir, enfim, fica uma informação vazia, um caça-clique. E as empresas de saúde estão investindo muito, como você estava dizendo, nesse lado de tentar vender essa informação. Claro, com profissionais especializados que antes estavam na redação. Então, eu não sei se a Cláudia participou, teve uns 2 ou 3 anos, a Unifesp fez um treinamento que está explicando sobre medicina baseada em evidência. Sim, com a Cochrane lá, o professor Álvaro Atala. Em que eles explicavam a questão das fontes que a gente bebia, que às vezes eram assim, pouco duvidosas e, claro, forçadas por quem estava do lado dos fármacos. Mas o que eu vejo assim, a empresa farmacêutica não está interessada na sua saúde porque ela é boazinha e não quer você. Ela é business, é custo. Então, se eu prevenir e não tiver um AVC, eu não vou ocupar uma UTI e custar X por mês para eles. Então, é melhor eu me educar, seja por meio da matéria da Cláudia na Folha, seja por qualquer outro local, e não ficar doente, logo eu não vou causar custo para eles. Por isso que eles investem em comunicação. Basicamente é isso. E imagine que o Ministério da Saúde também não seja diferente, né? Tanto que tem algumas doenças que são negligenciadas, né? Porque essa coisa, doença de pobre, você toma uma coisinha lá, resolve. Mas aquelas que dão custo mesmo, a gente não gostaria de ter. Ou se tiver, joga para o SUS, porque já está quebrado mesmo, resolva por lá. Então, infelizmente, a gente fica na mão, né, do business o tempo todo. E às vezes você tem que... Imagina você, a pressão que deve ser, se você não está sendo usado ou não. É claro que você é um profissional que já está há muito tempo no mercado, já tem aquele feeling. Mas eu imagino... Falo para os meus alunos em sala, né, que eles não serem... Nós somos os idiotas úteis, né? A gente tem necessidade de noticiar, mas veja bem o que tem por trás disso. Exatamente, né? Colocar. Tanto que a gente não consegue fazer isso ainda. Eu cheguei a fazer um teste, depois de um fellowship lá nos Estados Unidos, que eu estudei essa questão de conflito de interesse entre médicos, indústria da saúde e jornalismo de saúde também, e comecei a fazer um teste de perguntar para os meus entrevistados se ele tinha algum conflito a declarar. Porque hoje o médico, num congresso científico, ele tem que declarar os conflitos, né, antes de uma apresentação. Então, acho que isso deveria valer para o jornalismo também. Você vai entrevistar um médico sobre determinado medicamento ou nova tecnologia, você tem que saber se ele tem algum conflito ou não. Mas assim, parece que você está falando um palavrão, eles se ofendem. Mas por quê?
quê? Né? Não é uma coisa... Porque não tem transparência, porque o nosso sistema de saúde não é transparente, as informações não são transparentes. Nos Estados Unidos, hoje, você entra, por conta de lei federal, do Obamacare lá, você entra, bota o nome do seu médico, o estado onde você mora, ele atua, vem lá toda a relação de conflito, de onde ele está recebendo, por quê, é palestra, é viagem, é almoço, vem a relação, porque as farmacêuticas e toda a indústria da saúde, de marca-passo, enfim, toda a indústria é obrigada a informar ao governo federal isso, quanto pagou e para que pagou aquele profissional. Então, você como consumidor de saúde, você vai para uma consulta já sabendo, bom, ele pode ser um bam, pode ser ótimo, mas se ele vai te receitar uma estatina de última geração, um remédio, né, para colesterol aí de última geração, você vai, bom, será que eu preciso disso que custa 3 vezes mais do que um genérico? Né? Então, vai qualificando também a informação. Né? E pensando em formação, Médici, na sua opinião, o que a academia deveria fazer e ainda não faz, tanto em termos de formação de jornalistas, né, na graduação, quanto na pós-graduação, na pesquisa sobre jornalismo e saúde, sobre a cobertura de saúde? Então, na graduação, acho que a gente tem um gap, mas aí é histórico, que o que está chegando no mercado hoje, a gente comentava do pessoal que nasceu no ano 2000, está chegando na universidade hoje, né? É um pessoal totalmente diferente de quando eu fiz jornalismo, né? Então, eles têm uma visão, assim, fragmentada de tudo, né? E uma formação muito ruim, por exemplo, de língua portuguesa, né? E eu sempre falo que jornalista não sabe português, muda de profissão, né? Médico que não gosta de sangue vai fazer outra coisa, né? Então a gente já tem esse problema de formação e aí dentro da grade do jornalismo a gente tem, salvo exceções, o tal do jornalismo especializado, que entra saúde, entra divulgação científica, entra jornalismo literário e tal, que não dá conta de contar como é que funciona. Então você pega 2 aulas para falar de saúde, acabou, e o mercado seleciona lá na frente. Agora, na pós, né, eu vejo trabalho no mestrado, é um pessoal que já foi para o mercado, tomou porrada, ou entendeu como é que funciona o esquema, e aí ele vem trazer do mercado a sua demanda para pensar academicamente e propor soluções. E a gente acaba vendo isso nos grupos do Intercom, Compós, né, que são os espaços de pensar o jornalismo. As associações, né? Exatamente. Então, assim, mas aí já é um público mais seleto, né? Uma faixa muito que às vezes nem está mais no mercado, né? Eventualmente está, mas hoje já está numa outra fase de gestor de conhecimento, de gestor de informação, que não é o jornalista que atua no dia a dia. Mas, enfim, eu acho que há uma perda qualitativa, mas isso é histórica, né? E seria legal, e ações pontuais. Às vezes, por exemplo, eu lembro que o Einstein ofereceu uma vez um curso para qualificar jornalistas para falar sobre AIDS, porque se cometia aquelas gafes de falar idético, essas coisas, né? Então, às vezes, o pessoal que está do outro lado, preocupado com a falta de qualidade dos jornalistas, acaba assumindo um papel que não é deles. Dão media training para jornalista falar sobre saúde, que seria meio estranho, mas enfim, é o que tem para hoje, né? Então, e como você falou, falar de saúde, você pode colocar a vida das pessoas em risco, né? Você publicar, sei lá, que açúcar faz bem para diabético, você vai matar muita gente. Então, o jornalista tem que saber que algumas coisas ele não pode fazer, né? Me lembro que eu trabalhei com o pessoal do Kodami e às vezes os médicos eram prejudicados por jornalistas que acabavam queimando o código de ética deles ao colocar o telefone do consultório. Isso não pode, o médico pode falar do ponto de vista educativo, como fonte, mas não posso fazer merchandising dele, por mais que eu acho que é legal. Mas eu estou queimando. Então, assim, muitos se prejudicaram em função da nossa ignorância em relação ao código deles. Então, tem muita coisa para aprender, né? Mas eu não... A mesma coisa a ética médica, né? Porque, assim, qual o limite da ética médica e da ética jornalística? No recém-episódio da Marisa, né, da morte da Marisa e do vazamento das imagens, que começou com o vazamento de um exame, uma tomografia dela, que foi até um jornalista que acabou conseguindo isso e publicou. Aí começa, bom, isso invadiu a privacidade de alguém, qual o limite, né? Do ponto de vista ético, médico, é absurdo, isso não pode acontecer. Agora, e o jornalista tem essa informação, divulga, então assim, tem em vários momentos, né, essa ética jornalística, essa ética médica se cruzam e se confrontam algumas vezes.
E o Conselho Federal de Medicina acho que enterrou essa ideia. Mas há alguns anos eu fui convidado para um debate na Assembleia, inclusive era com a doutora Vanilla, da Pruna, que o Conselho Federal de Medicina queria que os jornalistas passassem o texto final para os médicos antes de publicar a informação. Aí, enfim, eu falei, mas eu não estou subordinado a vocês. Aí, não, então nós vamos dar entrevista. Se você não der, eu acho outro médico, claro, né? Eu me lembro que o Biancarelli da Folha fala assim, eu passo o trecho que eu vou usar, ok? Não, a gente quer, então não vai ter. Não exatamente. Até porque gerência, né? você está ouvindo várias pessoas, a pessoa está entrando ali com um trecho, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, assim, a pessoa... Eu falei, então tudo bem, eu procuro outra pessoa. É um receio de que você deturpe, que você não seja tão fiel à ideia, ou uma preocupação com o que você extraiu da conversa dela, talvez algo que ela nem se lembre que falou e aquilo possa... Não, é que uma coisa é sempre assim, eu já cansei de dar entrevista, depois aí a pessoa normalmente manda a entrevista, aí você tem aquele desejo de mudar, porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você escreve. Quando você está lendo a coisa pronta, você sempre vai achar que pode mudar alguma coisa. Às vezes não é nem o conteúdo, mas a forma de dizer e tal. Mas é um controle, É né? o controle, então. Sem contar que a gente brinca, né, que a diferença entre médico e jornalista é o que um pensa que é Deus, o outro tem certeza que é, né? E eu me lembro... Aí já tem advogado, tem várias profissões. E eu me lembro que eu prestava assessoria para um determinado médico, aí chamemos de Valdemar agora, e ele, quando ele acabou de dar a entrevista, falou assim, eu quero ver o texto final. Eu falei assim, mas você não confia? Não, eu quero olhar, porque vai que tem algum erro, ok. E eu me lembro que ele falou, doutor, ele era dermato, eu tenho uma pinta aqui, o que o senhor acha? Não, isso é tranquilo, passa isso. Eu falei, o senhor conhece um outro médico para perguntar? Ele falou assim, mas você quer a segunda opinião, você não confia na minha? Eu falei, não, você não confia no meu texto. Aí ele, já entendi o recado, não precisa passar o texto mais não, tá? Então, às vezes você tem que se confrontar um pouco para falar, poxa, né, a gente não é do mal, né? Na dúvida eu pergunto, mas... É claro, é isso que eu sempre coloco. Eu também, eu não mostro e falo, se eu tiver alguma dúvida, você pode ter certeza que eu vou te ligar, porque é interesse meu não publicar uma reportagem errada, uma informação errada, né? Bem, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito a presença de vocês, acho que é uma área que ainda há muito o que dizer e há muito ainda o que ser estudado e como a gente, como professor, também pode atuar na formação dos jornalistas para que a gente possa ter profissionais mais capacitados no futuro, mais preparados para enfrentar os dilemas da cobertura. Muito obrigada novamente pela participação. Obrigada pelo convite. E você, muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa.